Bom, aí a gente chega no modelo de Rutherford, que foi de fato um cara que revolucionou a bagaça. A compreensão da estrutura do átomo, assim, ela é dividida entre antes e depois de Rutherford. Ele mudou de fato, como você consegue observar por essa imagem, né, que seria uma representação das principais ideias do Rutherford aplicada ao átomo, tá certo? Então tudo isso daqui constituiria um átomo. Mas para você entender as ideias dele, aqui mais do que ainda para o Thomson, muito mais, diga-se de passagem, você precisa entender como foi o experimento que o Rutherford fez. Quais foram os resultados que ele observou, para depois você entender as conclusões, tá certo? Então, gente, eu pulo e venho para cá, para o experimento de Rutherford. Esqueça, ó, Rutherford, esse carinha aqui. Ele é um neozelandês, tá? Ele é um cara, acho que ele fez os seus trabalhos na Inglaterra, mas originalmente ele é da Nova Zelândia. Então eu quero que vocês olhem só para cá no experimento que ele realizou. Ele tinha uma fonte emissora de partículas alfa, era um material radioativo, era polônio, tá? E a partícula alfa tem duas coisinhas que você precisa gravar na sua mente. Ela é relativamente pesada, em comparação com as partículas que eram conhecidas naquela época, por exemplo, o elétron e o próton. Então, ela era relativamente pesada e ela tinha carga positiva. Coloca essas duas coisas na sua cabeça. A partícula alfa é pesada e positiva. O polônio aqui emitia essas partículas alfa, elas iam passar por um anteparo, tá, que era uma lâmina de ouro muito fina. A espessura dela era 0,0000006. É para ter aí 4 zeros depois da vírgula, depois uns 6 centímetros. Olha só o tamanho, a espessura dessa lâmina. Fina, mas fina, fina de tudo. Muito bem. Quando ele ligava o aparelho, então a gente tinha a emissão das partículas alfa que passavam ou não pela lâmina de ouro, né? E aí ele começou a observar 3 fenômenos. A maior parte das partículas, a imensa maior parte, na verdade, eu já falo dos números, tá? Mas a maior parte atravessava sem sofrer nenhum desvio. Ia ser lá encontrada lá no final. Chegava, não tinha desvio nenhum. Algumas desviavam um pouquinho, outras desviavam um pouco mais, outras desviavam bastante, né? Tem algumas aqui representando isso, e tinha outras que ricocheteavam. Essa palavra é bem usada. Ou seja, no que elas batiam, elas já voltavam. E foi justamente esse terceiro resultado que mais intrigou o Rutherford, tá? Ele já esperava que elas pudessem atravessar. Mas essa questão aqui do desvio já foi uma surpresa, mas a maior surpresa de fato foi esse ricocheteio. Então a partícula bater e voltar foi realmente uma surpresa. E aí vem a grande consideração que ele fez, né? Se a maior parte atravessa, então quer dizer que a maior parte do átomo, em volume, né? O maior espaço dele, nada mais é do que um espaço vazio. Não tem massa. Porque as partículas estão atravessando normalmente, a maior parte, tá? E as partículas que desviam, sabendo que a partícula alfa é positiva, por isso que é importante você saber, o que vai causar o desvio dessa partícula? Provavelmente ela passou perto de uma região positiva. E essa região positiva vai ter um nome. Isso aqui é um núcleo, tá? Se passar mais ou menos perto, desvia pouco. Se passar muito perto, desvia bastante. Essa é uma questão eletrostática. Agora, a partícula alfa, mesmo sendo pesada, em alguns casos bateu e voltou. O que significa que o núcleo é uma região que, além de ser positiva, ela tem muita massa. Porque se a alfa é pesada e bate e volta, quer dizer que tem muita massa concentrada aqui dentro, tá certo? Uma a cada 20 mil partículas em média faziam esse processo. E foi justamente isso que mais intrigou o Rutherford. Bom, a partir desses 3 resultados que eu descrevi,
partículas alfa atravessando, sem sofrer desvio, partículas alfa atravessando, sofrendo desvio, e partículas alfa batendo e voltando, o Rutherford fez a sua conclusão. Tá? O núcleo, aqui seria essa bolinha preta, seria uma região de carga positiva, por isso que ele desvia a partícula alfa, que concentra quase toda a massa do átomo, mas é quase mesmo, assim, porque a massa no restante, gente, é quase nada, tá? E tem um volume muito reduzido. Nesse sentido, essa imagem é bem bosta, tá? Porque o núcleo ele é muito menor, mas muito menor na proporção, tá? Com a eletrosfera, que já falo desse nome, do que está sendo colocado nessa imagem, tá? Mas se a gente fosse colocar nas proporções, ia ficar também uma porcaria para ensinar, então vai fora de proporção mesmo. Então, ó, positivo, ele concentra quase toda a massa do átomo e tem um volume bem pequenininho. Por que ele é positivo? Porque os prótons estão ali. E aí, uma pergunta que ele se fazia, nossa, cara, mas como que uns prótons, que têm todos cargas positivas, vão conseguir se enfiar tudo junto ali, tendo a carga de mesmo sinal? Não vai ter repulsão entre eles? O Rutherford já desconfiava que haveria ali dentro do núcleo uma carga de... aliás, uma partícula de carga nula. Tá? E essa partícula é o nêutron. De fato, ele está ali no núcleo, mas ela ainda não tinha sido descoberta. Essa proposição de Rutherford é de 1911. O nêutron só foi descoberto em 1932 por um cara chamado Chadwick, tá certo? Demorou um tempinho aí, mas o Rutherford já tinha feito essa previsão. Muito bem, isso daqui é o núcleo. A outra região é a eletrosfera, o nome já diz, é onde fica o elétron. Elétron tem carga negativa. Elétron tem massa desprezível. E aí, quando você compara a eletrosfera, ela é enorme. Ela é muito grande quando comparada ao núcleo, tá? É sempre uma questão de comparação que eu estou fazendo. É um relativamente ao outro. Mas mesmo sendo um puta de um espaço grande, a massa dela é quase nada. Ela tem massa desprezível, tá? Então, é como se a maior parte do átomo fosse formada, na verdade, por espaços vazios. Você é uma pessoa formada por átomos, então você é uma pessoa vazia. É uma conclusão que você pode tirar, tá certo? Você pode concluir que se você é formado de átomos e eles são, na sua maior parte, eletrosfera, estou falando na questão volume, espaço, tá? Então você também é, na sua maior parte, um amontoado de espaços vazios, justamente por causa dessas características que eu estou colocando para vocês, tá certo? Então, gente, é importante você escutar tudo isso aqui com muito carinho para fazer a relação do experimento do Rutherford com as conclusões que ele tirou, tá? Aqui seria um átomo ampliado, o positivo aqui é o núcleo e aqui é a eletrosfera, todo o restante, tá bom? E aqui a gente tem, como se fosse a lâmina de ouro, né, os vários átomos, né? Mas eu vou reafirmar para vocês aqui. O diâmetro da eletrosfera, quando comparado ao núcleo, ele é de 10 mil a 100 mil vezes maior. Então, ó, a eletrosfera é de 10 mil a 100 mil vezes mais volumosa do que o núcleo. Óbvio que isso aqui está bem fora de proporção. Aí tem aquele exemplo clássico, né? A imagem tá bem ruim, mas tudo bem, dá para a gente entender. Se a gente tivesse o Maracanã como sendo um átomo, todo o Maracanã, isso aqui é uma imagem dele antes de ser reformado, né? E se ele fosse um átomo, a gente teria uma bola de futebol lá no centro do meio-campo, como sendo o núcleo, e todo o restante seria a eletrosfera. Olha a proporção, né, cara? Que incrível. Olha o núcleo, como ele é pequeno, e olha a eletrosfera como é volumosa. Isso é espantoso, mas o que é mais espantoso é a gente pensar que, apesar dessa disparidade de volumes, toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. Então aqui é como se toda a massa do Maracanã estivesse concentrada na bola de futebol ali no meio campo. Então é uma coisa muito louca, né? Outro exemplo, se a gente juntasse todos os núcleos dos átomos do nosso corpo, todos os núcleos eles não seriam maior do que 1 grão de areia. E só para explicar o porquê desse aperto de mãos aqui, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula,
Hoje em dia a gente está numa pandemia, né? As pessoas nem se relam direito. Mas se você pensar num aperto de mãos, quando ele for considerado no nível atômico, na verdade você não tem o toque de uma pessoa com a outra. Isso é uma coisa muito louca, né? Por quê? Na verdade, a camada mais periférica, né, a camada mais externa dos átomos, como a gente acabou de ver, é a eletrosfera. E a eletrosfera nada mais é do que um espaço vazio. Então, quando duas pessoas se tocam, na verdade, o que está se encostando ali seria suas eletrosferas, ou seja, seus espaços vazios. Então, de fato, não existe esse toque. Eu sei que isso é uma coisa meio perturbadora de se pensar, né? Ah, então quer dizer que se eu passar uma faca no meu braço não vai cortar, um bisturi? Não, sempre aparecem esses exemplos. Vai cortar, você sabe, não estou falando que não. Mas se a gente pensasse em um nível molecular, né, nível atômico, na verdade, esse contato ele se dá ali por uma interação eletrostática entre as eletrosferas, porque núcleos mesmo, eles nunca vão se encostar, tá bom? Gente, aqui ó, mais uma imagem reforçando aquela questão, tá? Um monte de átomo um do lado do outro, então vocês podem ver aqui que a maior chance, a maior probabilidade mesmo é passar reto, sem ter desvio, tá? Mas são 3 resultados que podem acontecer. Eu esqueci de comentar, mas o modelo de Rutherford ele é chamado de modelo planetário, né? Porque é como se a gente tivesse aqui o núcleo sendo o Sol, ele é o centro do sistema solar, e cada planeta, nesse caso aqui seria um elétron, que vai descrever ali um caminho ao redor do núcleo. Quem vai entrar no mérito de como é essa órbita, esse caminho, é o Bohr, é o próximo modelo. A gente vai demorar um pouquinho para falar dele, tá? Tem bastante coisa para falar antes ainda. Mas ele já tem essa ideia aqui de uma órbita dos elétrons ao redor do núcleo. Para finalizar a parte do Rutherford, essa aqui é uma questão que eu sempre colocava quando ainda tinha prova, né? Eu falava como seria o resultado do modelo, aliás, do experimento de Rutherford, aquele experimento que a gente falou um pouquinho aqui atrás, né, das partículas alfa, o que aconteceria nas mesmas condições do experimento se o átomo fosse de fato como Thomson propunha, ou seja, um átomo de densidade homogênea. Você percebeu, né? Agora está muito claro que para Rutherford a densidade não é nada homogênea. Tem uma região que tem muita massa, tá? Ele diz que é o caroço, ele usa até esse nome, e uma região que não tem praticamente nada de massa, que seria a eletrosfera. Então, segundo Thomson, se a gente não tivesse regiões de densidades distintas, o que iria acontecer é isso. Todas as partículas iriam atravessar. Por quê? Porque, como eu disse lá atrás, a partícula alfa ela é relativamente pesada quando comparada às outras, tá? Então ela ultrapassaria numa boa, tá? E sem sofrer desvio também, porque não tem um núcleo que é uma região concentrando as cargas positivas. Então tudo passaria direto. Enquanto para o modelo de Rutherford, né, que é um átomo bem mais parecido com o que a gente conhece, a gente teria esses 3 resultados. Passa direto, desvia ou ricocheteia, tá bom? Tem um exemplo legal de se falar aqui, que é a questão do boliche. Imagina lá que você tá jogando boliche, jogou a bola, e aí você tem 2 possibilidades, né? Ou você derruba uma ou mais bolas, né? Ou joga na canaleta. Uma coisa que nunca vai acontecer é você jogar a bola de boliche e ela voltar para você. Se isso acontecesse, você ia falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tem algo de errado, né? Você ia ficar muito espantado. Foi o que aconteceu com o Rutherford. Ele ficou extremamente espantado. Tanto é que ele falou que a conclusão que ele estava tirando a partir disso é como se canhões de grosso calibre atirassem contra uma folha de papel e os projéteis voltassem em sua direção. Você atira numa folha de papel e a bala volta na sua cara, tá? Então essa foi a surpresa, tá? Porque ele esperava que ia passar direto. Mas se a gente parar para pensar lá no boliche, amarre todas as bolas, coloque elas num conjunto, aí vai formar uma massa mais pesada, com uma massa muito maior, mais densa, né? Então aí seria uma possibilidade de bater a bola e voltar para você. É isso que o núcleo faz, concentra toda a massa do átomo. Bom, gente, como eu já disse ali atrás, em outros vídeos,
nós temos mais do que 3 partículas subatômicas, né? Embora as 3 mais famosas sejam próton, nêutron e o elétron, né? Mas é que tem pelo menos mais de 60 partículas subatômicas. E no estágio que a gente parou do estudo da atomística, o nêutron ainda não era conhecido. Só foi descoberto em 1932, a gente está na década de 10 ainda, falando do modelo de Rutherford. Mas eu já quero relacionar algumas informações importantes delas aqui, em relação à massa e em relação à carga, tá? Então, a massa relativa, não é massa em grama aqui, pelo amor de Deus, é a massa relativa, tá? Um valor arbitrário. Se você considerar que o próton tem massa 1, você diz que o nêutron tem massa aproximadamente 1, é porque ele é um pouquinho mais pesado, tá? Quase nada mais pesado do que o próton. Na prática, você vai dizer que essa diferença de massa é desprezível, tá? Para efeitos de cálculo, de fato, não vai fazer diferença nenhuma. E o elétron, ele tem uma massa desse 1 aqui dividido por 1836 vezes, cara. Puta, se esse 1 já não é grande coisa, próton e nêutron já não tem massa grande coisa, imagina esse 1 dividido por um monte. Então você vai dizer sim que a massa do elétron é desprezível. Em relação à carga, o próton tem a carga positiva, o nêutron tem a carga nula e o elétron tem a carga negativa. Ótimo, tá? Você vai decorar isso aqui, se já não tiver decorado, tá tudo muito bem. Mas aí tem uma coisinha que eu quero fazer você refletir. Um próton, vamos pegar da massa primeiro. Pensa naquela balança de pratos que você tem que colocar para ver o equilíbrio, a mesma massa dos dois lados. Eu poderia ter colocado uma imagem aqui, né? Tudo bem. A mesma massa dos dois lados. Você colocou um próton em um dos pratos. Com um nêutron você equilibra. Aí vamos desconsiderar essa diferencinha, tá? A massa é equilibrável 1 para 1. Tira o nêutron, deixa só o próton. Beleza. Agora você quer equilibrar essa massa com elétrons. Você vai precisar de quantos elétrons para equilibrar a massa de um próton? Isso aqui, ó. 1836. Pensa aí, gente. Você tem que fazer um experimento mental aí. Balança de pratos. De um lado, um próton. Para equilibrar a massa hein, com o elétron, 1836 elétrons. Tá ótimo, a massa ficou igual. Mas eu digo para vocês que para equilibrar a carga, um próton só vai precisar de um elétron, porque a carga é mais 1 e menos 1. Tá? Apesar de haver essa diferença gritante de massas, quando a gente fala de cargas, essa diferença é bem desprezível. E agora eu quero finalizar essa parte, finalizar entre aspas, né? Nunca acaba, com uma atividade para vocês. A gente começou falando, né, de filósofos gregos, e eu não citei esse cara, Anaxágoras, que data lá de mais ou menos 450 anos de Cristo. Ele tem essa frase, ó: se alguém pegasse um pedaço de chumbo ou ouro e cortasse em pedaços cada vez mais finos, seus filhos e filhos dos filhos poderiam continuar cortando, que nunca chegariam à última unidade da matéria. Então, gente, isso daqui, essa discussão vai entrar naquela questão que veio lá atrás. Eu não sei em que vídeo vai estar, porque isso aqui vai virar um monte de vídeo, mas naquela questão de que se a matéria seria discreta ou contínua. Então, a matéria discreta, essa ideia, né? Porque a matéria é uma coisa só, o que muda é a nossa ideia, o entendimento a respeito dela, né? Então, a matéria discreta envolve a ideia de átomos. Então, átomo é uma unidade definida, que chegou ali, você não passa, você não divide mais. Lembra que eu falei que o número 1 você não divide, se você só estiver usando valores inteiros, porque o 0,5 já não é um valor inteiro. Então, ele não assume a metade. Que nem chegou no átomo, não dá para dividir mais. Isso é uma possibilidade. Isso foi uma hipótese, né, que hoje está bem ultrapassada. Mas, enfim, eu quero que vocês escrevam uma carta para o Anaxágoras, refutando, ou confirmando, ou falando qualquer coisa para ele, tá? E abordem essas questões de modelos atômicos. Vocês podem usar o conhecimento que vocês quiserem, tá? Tudo que a gente tem hoje em dia para conversar com o Anaxágoras a respeito desse tema da constituição da matéria.